Queridos irmãos, é um prazer estar com vocês nesta noite de sexta-feira para externar e expressar o tema alusivo ao período da Páscoa, Semana da Páscoa. Eu tenho o prazer de estar com vocês nesta noite. Há pouco vocês estudaram a lição interativa, tenho certeza que gostaram. Na realidade, ela foi muito dinâmica. E agora nós vamos dedicar um pouco do seu tempo ainda dessa noite para fazermos uma meditação sobre tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Neste fim de semana nós estaremos falando sobre um tema geral intitulado Foi por você. Na realidade o tema é por você. E ligado a esta frase nós temos 3 temas, um que será desenvolvido por mim nesta noite, aqui com você, nesta TV. Amanhã nós teremos o segundo tema e no domingo nós concluiremos as mensagens da semana ou do período da Páscoa, dos temas alusivos à Páscoa. Eu tenho o prazer de estar com vocês nesta noite e hoje estarei falando sobre o primeiro tema, um tema muito importante. E para tanto eu quero convidar vocês a analisar algumas questões, algumas perguntas. A primeira pergunta a primeira e mais direta pergunta que eu tenho a fazer a vocês é: por que Jesus foi crucificado? Nós sabemos que nós questionamos, será que não poderia existir uma outra solução, um outro meio, um outro escape para que o homem fosse salvo? Então, hoje nós vamos considerar isso. Por que ele foi crucificado? Porque ele precisou receber os pregos nas mãos, a coroa de espinho, os açoites em seu corpo. Por que realmente Jesus foi crucificado? Essa é uma pergunta que vai nortear todas as nossas considerações desta noite. Nós sabemos que desde o Jardim do Éden, após o homem ter pecado, ele recebeu uma sentença. E nesta sentença havia uma condenação. A condenação era a morte. E todos os homens passaram a ser condenados à morte. Então, entre as razões da morte de Cristo está a sentença humana, a condição humana, a situação humana. E quando nós analisamos esse aspecto, somos levados também a considerar que, a partir do momento em que o homem pecou, ele ficou destituído da glória de Deus, da imagem de Deus. E é dito que ele percebeu que ele estava sem roupas. Ele percebeu que havia falhado contra Deus. Deus perguntou a ele: Adão, onde você está? E perceba que, a partir do pecado, o homem começou a estar em um estado fora de seu controle. Ele estava perdido porque tudo era novo, e o que era novo não era bom. O que era novo era complexo, o que era novo era diferente daquilo que ele vivia. E, de repente, Adão perde o acesso ao paraíso, e os anjos retiram Adão do paraíso. E toda essa celeuma, essa dificuldade que passou a existir, comprometeu a estrutura da vida humana, de modo que o homem precisou plantar para colher, ter o suor de seu rosto caindo de sua face, escorrendo de sua face, e assim, de modo contínuo, a mulher passou a ter dores para ter os partos do nascimento de crianças, e todo esse contexto passou a existir depois do pecado. E aí, novamente, nós fazemos a pergunta: por que Jesus foi crucificado? Não havia outro escape para salvar o homem. Não havia uma outra alternativa para salvar o homem. Mas, além destas questões que são consideradas aqui, nós sabemos que Jesus foi crucificado. E por que ele foi crucificado? Jesus foi crucificado porque, a partir do Éden, o homem adquiriu, ou ele contraiu, vamos colocar assim, ele contraiu uma dívida caríssima.
uma dívida que estava além da sua capacidade de poder pagar, porque a sua dívida correspondia à sua própria vida. E se ele pagasse a sua dívida com a sua vida, ele deixaria de existir. Então, por que Jesus foi crucificado? Jesus foi crucificado porque a minha dívida e a tua dívida era caríssima, é caríssima. Quando nós estudamos esse assunto dentro do texto sagrado, você pode acompanhar comigo, por gentileza, no Evangelho, no Salmos 49, versículo 7, lemos o seguinte: nenhum deles, de modo algum, pode remir ao seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção de sua alma é caríssima e cessaria para sempre, para que viva para sempre e não veja a corrupção. Perceba o contexto? Se você analisar com carinho, vamos fazer uma exegese do texto aqui. Aqui é dito o seguinte, que um homem não pode remir outro homem. Neste caso, o salmista está correlacionando a experiência da lei do goelato na vida dos judeus. Porque quando o judeu tinha uma dívida, o seu irmão mais velho, ou o goel, ou o resgatador, ou o salvador da família, ele iria ali, pagaria a dívida de seu irmão, e o seu irmão seria resgatado de uma escravidão, ele seria resgatado também da casa, ele resgataria a casa que foi confiscada e outras questões mais. Contudo, o texto aqui está dizendo que o que acontecia na lei do goelato, na lei dos judeus, de um irmão ajudar a pagar a dívida do outro, não poderia ocorrer com relação à salvação humana. Por quê? Porque o valor de uma alma custa mais do que o valor de uma propriedade, porque o valor de uma alma custa mais do que uma vida de escravidão. O valor de uma alma, para Deus, é caríssimo. Então, o texto diz claramente, pois a redenção de sua alma é caríssima. Quando nós falamos de recuperar uma casa, nós recuperamos. Quando falamos de retirar alguém da prisão, nós conseguimos fazer através de advogados, depois de certos argumentos, certas investidas, nós podemos recuperar alguém que foi condenado depois de ser, às vezes, condenado injustamente. Mas no caso aqui, nós estamos falando de alma. Jesus foi crucificado porque era a única forma de pagar o preço da minha alma, da minha vida e da tua vida. Exatamente por isso, ele foi crucificado. A minha dívida era caríssima, muito cara. Quando abrimos nossas escrituras na Epístola de Pedro, no capítulo 1, no versos 18 e verso 19, você encontra um outro aspecto interessante deste contexto. E o que está escrito? Preste atenção. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados de vossa vã maneira de viver, e por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Novamente aqui nós vemos o modo, o único modo, prestemos atenção, o único modo pelo qual Deus poderia salvar o homem. E para que isso ocorresse, nós vemos que algo mais caro do que o ouro, algo mais caro do que a prata, deveria ser empenhorado, deveria ser colocado, deveria ser substituído para que o homem pudesse ter o direito de resgate. E a única forma de o homem ser salvo da sua condenação do Éden, foi realmente a morte de Cristo na cruz do Calvário. O seu sangue derramado representa o pagamento da nossa dívida.
Nossa dívida caríssima, dívida esta que eu e você jamais poderíamos pagar, Jesus assume e leva sobre seus ombros a sua cruz, vai ao Calvário, estende seus braços, recebe os pregos, recebe a coroa de espinho e morre em teu lugar. Desta forma, Jesus pagou a minha dívida e a tua dívida. Analisando a questão, somos levados a considerar o quanto a nossa dívida era uma dívida imensa, uma dívida grande, uma dívida impagável dentro das relações humanas. Quando analisamos esse aspecto, somos levados a pensar profundamente o quanto Jesus nos amou e o quanto Ele se interessou para nos pagar, para nos dar uma outra oportunidade para conceder-nos o direito de vida eterna. Ainda considerando esse aspecto, esse ponto, voltamos a uma frase importante. Jesus foi crucificado porque a nossa dívida era caríssima. Jesus também foi crucificado porque somente um Deus poderia pagar a dívida. Perceba que interessante? Se eu quisesse pagar a minha dívida, se você quisesse pagar a sua dívida do Éden, você perderia a sua própria vida. Ao saber deste ponto, Jesus se oferece para morrer em seu lugar. A pena da inspiração, ela nos dá uma frase muito interessante que eu quero ler com vocês, algumas frases profundas que revelam o que aconteceu no céu quando Jesus revelou que ele como Deus deveria morrer pelo homem para poder ressuscitar e poder estar com o homem que ele mesmo resgatou. O texto é claro ao dizer assim: os anjos prostraram-se diante de Jesus, diante dele, e oferecem a vida deles. Jesus lhe disse que pela sua morte salvaria muitos e que a vida de um anjo não poderia pagar a dívida. Sua vida unicamente poderia ser aceita por seu Pai como resgate pelo homem. Está claro? Então, aqui nós vemos a sintonia das ideias. Ele foi crucificado. Por que ele foi crucificado? Porque a minha dívida era muito alta. Imagina aí alguém que deva milhões ao banco. Imagine aí alguém que perdeu toda a sua propriedade, toda a sua riqueza. Imagine alguém que tem milhões, trilhões para resolver os problemas da humanidade. Entretanto, nenhum valor financeiro é capaz de pagar a dívida que Adão e Eva contraíram no Éden. Portanto, Jesus foi crucificado. Por que ele foi crucificado? Porque nossa dívida era caríssima. Por que ele foi crucificado? Ele foi crucificado porque somente um Deus poderia dar a sua vida e tornar a tomá-la. Quando esteve nessa terra, Jesus viveu uma vida totalmente diferente daquilo que os judeus esperavam. Havia uma expectativa judaica de que viria o rei, e este rei haveria de sobrepor o Império Romano e reconquistar o poder judaico. Entretanto, quando Jesus aparece como alguém sem parecer ou formosura. Jesus não aparece montado em um cavalo branco, com uma linda armadura. Não, Jesus não aparece assim. Jesus aparece como alguém que vem montado em um asninho. O asninho, para nós que conhecemos e somos do Nordeste, é um jegue. Aí Jesus vem montado num asninho e todos esperavam que ele viesse num cavalo bonito, com uma armadura para enfrentar os exércitos romanos, mas não, Jesus vem como alguém simples. Veja, somente um Deus poderia pagar minha dívida.
E esse Deus vem da forma mais humilde possível. E porque os judeus esperavam um Deus cheio de esplendor e glória, não reconheceram a profecia de Zacarias e não aceitaram a Jesus Cristo. O texto de Filipenses, no capítulo 2, nos versos 6 a 8, deixa claro o modo como Cristo veio a esta terra. O texto diz assim: que Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Não é um paradoxo? Não é um negócio, uma coisa difícil de entender? Um Deus se rebaixar, um Deus descer ao nível dos homens, um Deus se interessar de modo tão profundo com o ser humano, a ponto de assumir a sua dor, a ponto de reconhecer que o ser humano precisava de ajuda, a ponto de entender que somente se ele morresse, o ser humano poderia ser capaz de ter uma nova oportunidade. De modo que os anjos, por mais que tenham uma vida pura, honesta, pia, os anjos não teriam o poder suficiente de oferecer um sacrifício que pudesse salvar a humanidade. Mas somente um Deus, somente alguém que pudesse dar a vida e tornar a receber a vida de volta, poderia ser capaz de salvar o ser humano. Portanto, Jesus esvaziou-se. Novamente perguntamos, por que Jesus foi crucificado? Para pensar, querido irmão. Jesus foi crucificado porque eu e você não tínhamos condições de pagar a nossa dívida do Éden. Porque Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado porque um anjo não poderia ocupar o lugar do homem. Somente um Deus seria capaz de atender a todas as necessidades da lei e salvar o homem da condenação do Éden. Quando nós analisamos esse aspecto, somos levados a refletir a nossa incapacidade, percebermos o quanto somos pobres, o quanto o poder humano é incapaz, o quanto a nossa estrutura é incompleta. E mesmo um anjo não poderia cumprir os requisitos da lei para poder nos salvar. Portanto, nós estamos e somos salvos, porque Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ainda continuando a pergunta que abrimos desde o início desta exposição, eu continuo perguntando por que Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado porque esta seria a única forma de restaurar a imagem de Deus em minha vida e em tua vida. Quando analisamos essa questão, nós podemos levar nossos pensamentos de modo bem direto ao texto de Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Ali nós encontramos uma das causas que levou Jesus a ir à cruz do Calvário, a se interessar por nós e ao ir à cruz, ao se oferecer por nós e ao estabelecer a sua imagem em nossa vida. Essas foram as razões. Está escrito assim: o homem ficou destituído da glória de Deus. Então, a imagem de Deus, o resplendor que havia em Adão e Eva, no momento que pecaram, deixou de existir. E agora Jesus precisa recuperar essa condição de glória, de comunhão, de plenitude com Deus que havia entre o homem e Deus. Na viração do dia, o homem conversava com Deus.
mas quando ele passou a estar destituído da glória de Deus, ele perdeu esse contato, essa relação íntima, essa relação profunda. Porque Jesus foi crucificado? Para restaurar em mim e em você a imagem, a sua imagem, a imagem de Deus. Um texto inspirado nos diz algo muito interessante. Eu gostaria de ler com vocês e gostaria que vocês acompanhassem os detalhes deste texto. O pecado mareou e quase obliterou a imagem de Deus no homem. Foi para restaurar a mesma que se concebera o plano da salvação e se concedera ao homem o tempo de graça, levá-lo novamente à perfeição em que, a princípio, fora criado. É o grande objetivo da vida, objetivo este que constitui a base para todos os outros. Percebam que a grande dificuldade que aconteceu no Jardim do Éden, é claro, eu creio que vocês já perceberam que toda a nossa discussão começa no Éden. Todos os problemas que o homem passou a enfrentar e ainda enfrenta na atualidade, começou no Éden. Começou no Éden a partir do momento em que o homem pecou, a partir do momento em que o homem foi condenado, a partir do momento em que o homem deixou de ter aquela glória, aquela convivência, aquele resplendor que demonstrava uma profunda comunhão com Deus. Quando isso foi quebrado, ele conseguiu se enxergar de modo diferente e foi expulso de dentro do Éden. Queridos, será que dá para refletirmos bastante? Dá para chegarmos a algumas conclusões? Será que será que você realmente precisamos que Jesus morra na cruz do Calvário? Será que eu e você realmente necessitamos de um Salvador? Você sente essa necessidade? Se você ainda não sentiu essa necessidade, é muito provável que você ainda não percebeu que você tem uma grande dívida. Se você ainda não sentiu essa necessidade, é provável que você ainda não percebeu que existe um Deus disponível e atencioso querendo te dar atenção. Se você não viu essa necessidade, é porque você ainda não percebeu que a sua imagem está desfigurada. Que essa pessoa nervosa, essa pessoa agitada, essa pessoa que não consegue ser um bom pai, uma boa mãe, ou mesmo um bom filho, ou mesmo um bom profissional, são evidências claras de tudo aquilo que aconteceu no Éden. Portanto, concluímos com a pergunta e recapitulamos a pergunta. Por que Jesus foi crucificado? Queridos, por que ele foi crucificado? Resposta: porque a minha dívida é caríssima. Reconheça isso. Ao reconhecer essa realidade, com certeza você vai se lançar aos pés do Senhor. Por que Jesus foi crucificado? Ele foi crucificado porque somente um Deus poderia pagar minha dívida. Somente aquele que poderia morrer e ressuscitar seria capaz de pagar minha dívida e depois estar ao meu lado. Por que Jesus foi crucificado? Para mudar o teu caráter, para transformar o meu caráter, para fazer de você um bom pai, um bom filho, uma boa esposa, um bom membro de igreja, uma pessoa capaz de ajudar ao próximo. Portanto, que o Senhor abençoe a minha vida e abençoe também a tua vida. Que a cada instante da minha vida e também da tua vida, possamos refletir sobre esta pergunta. Por que Jesus foi crucificado? Ele foi crucificado para salvar a mim e a você. Que Deus te abençoe nesta noite. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares.
Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.